Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de dezembro de 2020. Inacreditável. Boneca Momo ganhará seu próprio filme de terror? Depois de viralizar na internet e botar medo em pais e crianças, a Momo já está pronta para o próximo passo de sua carreira no cinema. A Orion Pictures irá produzir o filme inspirado no Viral em parceria com Roy Lee e Takaishi, uma dupla já bastante conhecida dos fãs de filmes de terror. Ambos já trabalharam juntos nas franquias O Grito e O Chamado, e Lee também atuou como produtor executivo das duas partes do reboot de Tia Coisa. Criada pela artista japonesa Keizuki Aizu, a escultura fez parte de uma exibição em uma galeria de Tóquio em 2016, mas só se tornou realmente conhecida no ano passado, quando a internet se aproveitou da aparência bizarra da escultura para criar uma corrente de internet que incentivava crianças a se machucarem. A imagem viralizou quando Kim Kardashian a compartilhou com seus mais de 145 milhões de seguidores, e desde então se tornou uma verdadeira lenda urbana, estando por trás de incidentes envolvendo crianças que se colocaram em perigo nos desafios da Momo em diversos países. De acordo com a Orion, o filme deverá levar em conta não apenas a lenda urbana recente criada em torno da personagem, mas também as possíveis origens mitológicas dela, já que a artista que criou a estátua se inspirou na lenda de Obumi, um demônio em forma de pássaro conhecido por se alimentar de crianças. Por enquanto, ainda não há nenhuma data para quando o filme da Momo deverá estrear nos cinemas, já que ele ainda nem começou a ser produzido. Mas, para quem não quer esperar muito, neste ano irá estrear Jetawai, outro filme que também será inspirado no desafio da Momo e que tem estreia prevista para o dia 11 de novembro. A boneca Momo é apontada em correntes de internet como um espírito que envia mensagens de terror, especialmente por um número japonês de WhatsApp. As discussões sobre a boneca cresceram nas redes sociais e em canais de YouTube a partir de meados de julho. Isso deu origem a boatos de que criminosos teriam criado perfis falsos da Momo para abordar crianças e adolescentes pela internet, a fim de extrair informações, extorquir e manipular. O caso de maior repercussão atribuído supostamente à boneca é o de Arthur Luiz Barros dos Santos, de 9 anos, que foi encontrado enforcado no quintal de casa no Recife em 15 de agosto. Embora ainda esteja em investigação, há poucos indícios de que a morte do menino tenha sido causada por um perfil ligado à boneca, de acordo com Ieda Nascimento, a advogada da família. Segundo a advogada, a única ligação com a Momo é que o garoto havia mostrado rapidamente uma foto da boneca para a mãe, a professora Jane Nascimento. Após a morte do filho, ela soube por uma sobrinha de que existia um desafio de enforcamento compartilhado por perfis da boneca. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência, que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores, que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada.
de onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele, do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. No livro Adolescência e Vida, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece que à medida que a ciência e a tecnologia ampliaram os horizontes do conhecimento humano, proporcionando comodidades e realizações edificantes que favorecem o desenvolvimento da vida, vêm surgindo audaciosos conceitos comportamentais que pretendem dar novo sentido à existência humana, consequentemente derrapando em abusos intoleráveis que conspiram contra o desenvolvimento moral e ético da sociedade. Nesse sentido, as grandes vítimas da ocorrência são os jovens que, imaturos, se deixam atrair pelos disparates das sensações primárias, comprometendo a existência planetária, às vezes, de forma irreversível. Não conseguindo a autoidentificação mediante o processo de educação a que se encontra submetido, ou portador de um distúrbio psicótico maníaco-depressivo que não conseguiu superar, ou experimentando frustrações decorrentes de conflitos íntimos, o adolescente imaturo opta pela solução adversa do suicídio, sem estrutura emocional para enfrentar os imperativos psicossociais, ou mesmo os desafios dos relacionamentos interpessoais, ou aturdido pelas sequelas das drogas aditivas, ou empurrado a plano secundário no lar, o adolescente parece não encontrar o caminho que deva ser percorrido, tombando no autocídio infame, de consequências, infelizmente imprevisíveis e estarrecedoras. Ignorando a realidade da vida na sua magnitude e profundidade, procura solucionar os problemas normais, pertinentes ao seu crescimento, da maneira mais absurda, que é a busca da morte, em cujo campo ressurge vivo, agora sob a carga insuportável da ocorrência elegida para fugir do combate, que o elevaria a estágio superior de conhecimento e de autorrealização. O adolescente, cuja formação padece constantes alterações comportamentais, necessitando de apoio e de diretriz emocional, desejando viver experiências adultas, sem alicerces psicológicos de segurança, naufraga, sem forças, arrastado pelas poderosas correntezas dos grupos sociais, nos quais transita, grupos esses, quase sempre, constituídos por enfermos e desestruturados quanto ele próprio. Quando o lar se tornar escola de real educação, e a escola se transformar em lar de formação moral e cultural, a realidade do espírito fará parte das suas programações éticas, sem o caráter impositivo de doutrina religiosa compulsivo-obsessiva, porém com a condição de disciplina educativo-moralizadora que é, da qual ninguém se poderá evadir ou simplesmente ignorar. Então o suicídio na adolescência cederá lugar à resistência espiritual. Para enfrentar as vicissitudes e os desafios, mediante amadurecimento íntimo e compreensão dos valores éticos que constituem a vida. Através de uma visão correta sobre a realidade do ser, do seu destino, dos seus objetivos na Terra, o adolescente aprenderá a esperar, semeando e cuidando da gleba na qual prepara o futuro, a fim de colher os frutos especiais no momento próprio, frutos esses que não lhe podem chegar antes do tempo. Descartando-se as impulsões autodestrutivas,
que resultam de psicopatologias graves, mas que também podem ser devidamente tratadas. As ocorrências que levam ao suicídio na adolescência serão sanadas, e se alterará a paisagem emocional do jovem, a fim de que ele desenvolva o seu processo reencarnatório em paz e esperança, ganhando conhecimentos, adquirindo sabedoria e construindo um mundo novo no qual o amor predominará. A infância e a juventude receberão os cuidados que merecem na sua condição de perenes herdeiros do futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.